O Apocalipse está se cumprindo. Guerras, pragas, o mundo nunca mais será o mesmo. Os cavaleiros do Apocalipse estão indo e vindo na Terra. Desde a pandemia, o mundo começou a testemunhar com mais clareza como as profecias bíblicas estão se cumprindo rapidamente. Com esta invasão russa da Ucrânia, já deve estar claro para os cristãos que seguem as profecias que nada mais será como antes. Deus está purificando a terra como prometido. Aqui falaremos sobre como esta guerra é um elo importante na remodelação do mundo que Deus está fazendo. A quem respondem os lados que estão em conflito, o que se pode esperar deste confronto e o que mais ele trará posteriormente. A gente vai dormir à noite com vontade de falar da pandemia, das campanhas de vacinação das pessoas, inclusive das crianças, dos passes de saúde, onde as estrelas da TV eram os virologistas, os chefes dos sistemas de saúde, e até membros da elite, que aproveitaram esta crise para levar água ao seu moinho, como Bill Gates ou o Fórum Econômico Mundial. E na manhã seguinte ligamos a TV e tudo mudou. Os noticiários não têm mais mesas redondas de médicos e virologistas analisando o progresso da nova variante como centro, mas deram lugar a cenas da invasão russa da Ucrânia, com repórteres noticiando a cena. E as estrelas agora são os geopolíticos, os cientistas políticos, os mapas, os especialistas em armas. Eles analisam os terríveis danos que o Ocidente é ao suspender os bancos russos. Eles não podem realizar transações comerciais ou transferências internacionais de dinheiro, embora não digam nem agora nem antes que o primeiro a ter sua fala rápida suspensa foi ao Vaticano, por suposta lavagem de dinheiro do Banco do Vaticano, o que acabou não se revelando verdade. Mas levou à renúncia de Bento XVI, porque é impossível manter a Igreja Católica por uma semana sem poder pagar contas, receber fundos, etc. E uma vez que o Papa renunciou, tudo voltou ao normal. Ou seja, a operação internacional deu certo. A verdade é que agora o mundo mudou da noite para o dia. O que ainda é um alívio para quem viu que a história da crise da saúde estava caindo dos ombros, e não sabia como sair dela sem rejeição generalizada. E agora o novo perigo é a Terceira Guerra Mundial. As operações da mídia sobre a crise da saúde já deram lugar a outras operações, que tentam demonizar e ridicularizar o adversário de guerra. E para isso inventam qualquer argumento e retocam qualquer imagem, que passa pela mídia sem nenhum inconveniente, porque os grandes meios de comunicação já demonstraram, sem sombra de dúvidas, que mais do que informar, se dedicam a realizar operações psicológicas na população. Mas aqueles de nós que são cristãos e marianos e acreditam na revelação de Deus na Bíblia e nas profecias, podemos ver além dos fatos do momento e das operações. Desde a chegada de Francisco ao pontificado, iniciou-se a era histórica do fim dos tempos, data em que coincidem as profecias das aparições de Garabandal e de São Malaquias. É um período em que Deus retirará o poder que Satanás teve desde o início da civilização humana por um longo período, que a Bíblia simboliza com a figura de 1000 anos, e reencontrará a criação na Terra. Será uma época de paz em que os habitantes voltarão à fé. A Igreja terá um esplendor maior do que teve até agora, a terra dará melhores frutos, haverá menos doenças, as pessoas viverão mais e com mais presentes. No entanto, não será como no céu, porque nem todos se converterão e ainda haverá maldade, mas muito menos do que antes. Mas a passagem de quando o maligno era o príncipe deste mundo até a consolidação do fim dos tempos será um período de tribulação. O diabo tentará se apegar ao poder que tem e fará com que aqueles que estão a seu serviço criem o caos e persigam e estorvem aqueles que estão a serviço do Senhor. É por isso que sustentamos que a partir da pandemia, ação diretamente atribuível ao demônio, segundo a Virgem disse em Medjugorje, não voltaríamos mais a uma normalidade semelhante à anterior. E não por causa do que disse Klaus Schwab, o chefe do Fórum Econômico Mundial, que ele pensou que levaria ao estabelecimento da nova ordem mundial, que obviamente também faz parte do que estamos descrevendo, mas basicamente porque a partir daí os eventos do confronto mais duro com o maligno começariam a se desenrolar mais rapidamente.
Isso culminará no triunfo do Imaculado Coração de Maria e na Era da Paz, após a purificação da terra. E um desses eventos há muito profetizados dentro da tribulação é uma guerra no teatro de operações europeu, que já começou, e que teria a Rússia como um dos atores, como já visto, porque este país é o operador do castigo da humanidade, segundo as revelações das aparições de Fátima. Pode-se analisar do ponto de vista totalmente humano que a Rússia fez esta invasão porque a OTAN estava criando caos nas nações com a Rússia para enfraquecê-la, ou que Putin quer reviver o velho imperialismo que vem do comunismo expandido. Mas do ponto de vista mais sobrenatural faz parte da purificação do mundo que Deus está realizando. Isso será seguido pela crise econômica global e pela fome, que trará novas epidemias. Nas aparições em Garabandal foi mostrado às meninas que o aviso de Deus à humanidade, o esclarecimento de consciência, viria no meio de uma guerra que começaria antes, em que o comunismo desempenharia um papel. Hoje a Rússia não é uma nação tipicamente comunista, embora mantenha traços comunistas autocráticos. Mas a China é, então uma hipótese é uma aliança entre a Rússia e a China contra o Ocidente. Mas deve-se notar que nenhum desses impérios que se enfrentam, o Ocidente e a Rússia, são expressões do bem, ambos são administrados pelo maligno. O Ocidente, por exemplo, tem se dedicado nas últimas décadas a desmantelar a moral cristã de sua civilização e sua elite política pode ser considerada hoje anticristã. No ano de 2005, Nossa Senhora advertiu o vidente brasileiro Pedro Regis algo que poderia ser consequência desta invasão russa na Ucrânia. Disse ela: queridos filhos, 3 grandes pedras do Oriente cairão sobre vários países causando destruição e morte. O urso feroz atravessará várias nações e chegará a Roma. Lá ele deixará sua marca e o sangue correrá pela terra. As igrejas serão queimadas em várias partes, mas não se esqueça, Deus não estará longe de você. O urso feroz é a Rússia e Roma é o Vaticano. Se uma invasão liderada pela Rússia chegar ao Vaticano, o Papa terá que fugir, como expressam várias profecias, e talvez sofra o martírio onde está, como dizem as profecias de Fátima, e nos dá confiança de que os fiéis terão a ajuda de Deus. E no mesmo dia em que começou a invasão da Ucrânia pela Rússia, 24 de fevereiro de 2022, Nossa Senhora disse à vidente italiana Gisela Cardia: pedi repetidamente a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, mas o meu grito de dor não foi ouvido. Minha filha, esta guerra trará morte e destruição. Os vivos não bastarão para enterrar os mortos. E acrescento, filhinhos, rezem pelos consagrados que abandonaram a caridade, a verdadeira fé e a moral, profanando o corpo de meu filho, levando os fiéis a erros tremendos, e isso causará sofrimentos terríveis. Aqui vemos que a Virgem sugere que se a Rússia tivesse sido consagrada ao seu Imaculado Coração, a guerra não teria acontecido. Isso sugere que se transformará em uma guerra sangrenta, e relaciona este castigo com os erros que os fiéis professam hoje, consequência da apostasia dos consagrados. E 2 dias depois, em 26 de fevereiro, ele recebeu esta mensagem: queridos filhos, não tenham medo, mesmo que os tempos sejam muito difíceis. A guerra também atingirá a Europa Ocidental, e especialmente Roma. Eles viraram as costas para Deus e por isso terão sofrimento e destruição. E ainda acrescentou: meus filhos, esta guerra está abrindo as portas para o anticristo. Mas eles não entendem que as coisas estão se acelerando. Você não vê que nada é como antes. Nesta mensagem repete o que disse a Pedro Regis em 2005 que a guerra chegará ao Vaticano, que sua causa é espiritual, por ter voltado as costas para Deus. Isso abre as portas para o anticristo, que como já dissemos várias vezes, não será o anticristo mais feroz no final da história, mas um anticristo por fim. E termina dizendo que tudo está se acelerando, culminando no que abrimos este vídeo, que nada será como antes e que tudo vai mudar.